certo? E eu estive no Centro de Olhos São Francisco para fazer um bate-papo com a oftalmologista Roberta Farias. Então, confira! E no nosso quadro Saúde Top, vamos conversar agora com a doutora Roberta Farias, daqui do Centro de Olhos São Francisco, que vai falar um pouco mais de ceratocone. Você sabe o que é ceratocone? Vamos descobrir agora. Tudo bom, doutora Roberta? Tudo bem, William? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutora Roberta, primeiro eu quero saber o que é ceratocone. Ceratocone é uma deformidade na córnea. Então, vamos ver aqui. A córnea é essa estrutura transparente que recobre o colorido do olho, né? E ela é responsável por condensar os raios luminosos e mandar a imagem para a retina. O ceratocone é uma doença genética. Não se sabe ainda o padrão, mas acredita-se que seja de herança autossômica dominante, ou seja, os pais passam para os filhos. E essa córnea, ela deixa de ter esse formato e passa a ter um aumento da curvatura. Quanto mais curva ela fica, maior é a quantidade de grau, de astigmatismo que o paciente vai ter e pior vai ser a visão que o paciente vai ter. E essa piora da visão passa a ser progressiva. Tanto é que o ceratocone ele começa a apresentar-se durante a adolescência, por volta dos 11 aos 13 anos de idade, e ele pode progredir até os 40 anos de idade do indivíduo. E como é que pode ser detectado essa doença? Através de uma consulta oftalmológica com um oftalmologista, onde ele, através de vários exames, entre eles a topografia, ele consegue determinar essa assimetria corneana, ou seja, esse aumento da curvatura corneana em relação ao normal, para poder diagnosticar que o paciente tenha ceratocone. Em geral, o paciente ele tem um quadro alérgico associado, então, muito difícil você ter um quadro de ceratocone que não seja um paciente que tenha rinite alérgica ou conjuntivite alérgica. Então, é um paciente que coça realmente os olhos cronicamente. Então, coçar os olhos cronicamente pode sim ajudar a induzir a formação do ceratocone num paciente propenso. E como é a forma de tratamento? Nas formas mais precoces, o tratamento mais moderno que existe seria o crosslink do colágeno corneano. No crosslink, o que a gente faz é congelar a doença no estágio que está, para que ela não progrida, para que assim o paciente ele consiga manter uma visão boa durante o resto da vida dele. No estágio intermediário, o paciente que não consegue adaptar as lentes de contato, de preferência rígida, você pode lançar mão do anel intraestromal. Então, com o anel intraestromal, ele consegue ter uma melhor adaptação à lente de contato ou uma melhor qualidade visual mesmo sem lente de contato. E nos casos mais graves, que é o estágio 4, que é associado a uma ictasia muito intensa, associado a opacidades de córnea, em que as lentes de contato já não param no lugar, em que o crosslink já não é mais uma indicação, você já lança mão do transplante de córnea. Agora, assim, só para entender para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o crosslink? Crosslink é um tratamento muito moderno em que ele causa uma fotopolimerização da córnea. Quando eu fotopolimerizo alguma coisa, eu enrijeço aquela coisa, não é isso? Eu enrijeço um plástico quando eu fotopolimerizo. Então, no crosslink, a gente fotopolimeriza a córnea, que é justamente a zona em que existe esse enfraquecimento da córnea no ceratocone, tá certo? Para que ela se torne uma córnea mais resistente, tanto à ação da mão da pessoa por fora, quanto à ação do líquido que tem aqui dentro. Então, com isso, o ceratocone se torna mais estável ao longo da vida do paciente. Por exemplo, eu separei esse caso aqui que eu acho muito interessante, é de um rapaz de 24 anos, engenheiro, que veio no nosso consultório em 2010, né? Essa aqui é a foto do olho direito, a topografia do olho direito dele, essa aqui é do olho esquerdo dele. Na época, o olho direito era um pouco pior do que o olho esquerdo, mas ainda era um ceratocone muito inicial. A gente vê que é um ceratocone porque se eu passar uma régua no meio dessa córnea, a gente percebe que a imagem de baixo é totalmente diferente da imagem de cima. Então, isso aqui é um diagnóstico de ceratocone claro, né? E esse paciente ele apresentava, nessa época, o olho direito um pouco pior do que o olho esquerdo. Tanto é que essa visão era um pouco pior do que o do olho esquerdo. E aí a gente decidiu fazer o crosslink do colágeno corneano. Em junho de 2010, ele fez a cirurgia. Então, como eu falei, o crosslink ele cria ligações na camada média da córnea. Então, esse aqui é o exemplo da córnea do paciente como ela era antes, ele era uma córnea mais flácida. Então, ele cria ligações covalentes na camada média da córnea, tornando essa córnea mais rígida, mais resistente à ação do meio externo e dos meios internos oculares, né? Então, com isso, com 3 meses, aquela mesma topografia, que era de 46 por 48, continuou 46 por 48. E a do olho esquerdo piorou um pouquinho.
E aí eu disse para ele, não, vamos operar agora o olho esquerdo. Só que ele era um engenheiro que prestava serviço para multinacionais. Viajou para fora. Só voltou comigo 4 anos depois. Olha a diferença da imagem. Olho direito o tempo todo estável, com a mesma topografia, até com uma leve melhora, passou a ser 45 por 48, e o olho esquerdo piorou muito, 52 por 54. É importante sempre fazer esses exames, né? Exatamente. É importante passar em consultas periódicas com o oftalmologista se ele for um paciente coçador crônico dos olhos e um paciente que possui um astigmatismo elevado, e quanto mais jovem ele for, se é necessário fazer uma topografia para detectar precocemente esse ceratocone, porque o crosslink, que é esse tratamento que eu mostrei para vocês, que realmente congela a córnea no estágio inicial da doença e com isso congelando a visão do paciente no estágio bom. Entendeu? Ele deve ser feito nas fases mais precoces, porque a finalidade é manter essa visão do paciente boa a vida toda. Doutora Roberta Farias, eu agradeço pela entrevista, foi muito importante para nós saber um pouco do crosslink, do ceratocone, porque eu tenho ceratocone, né? E eu fiquei muito feliz de estar fazendo esse papo top com você. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? E, novamente, enfatizar a necessidade dos pacientes procurarem os seus oftalmologistas periodicamente, porque ceratocone é uma doença frequente, como eu falei, acomete 1 em cada 2.000 habitantes, e uma vez diagnosticado precocemente, a gente tem tratamentos mais modernos e mais precoces que tentam impedir a progressão da doença e que evitam a necessidade do paciente vir a fazer um transplante de córnea, por exemplo. Só lembrando para você que quer conhecer mais o Centro de Olhos São Francisco, fica localizado aqui na Avenida Castelo Branco, número 707, no bairro São Francisco. E o telefone é muito fácil, 3194-2222, 3194-2222, e também visite o nosso site, que é centrodeolhos.com.br. Venha fazer uma visita. Quero mandar um abração para todos os profissionais do Centro de Olhos São Francisco, localizado ali mesmo no São Francisco. O nome já diz tudo, né? Gente, eu estive acompanhando